Dando continuidade ao que nós já aprendemos sobre os verbos, de acordo com a sua predicação, um verbo pode ser intransitivo ou transitivo. Intransitivo quando não houver necessidade de complemento, embora algumas orações esse complemento esteja presente, mas não há uma necessidade. E transitivo quando houver necessidade de complemento para completar o sentido do verbo. A estes complementos chamamos de objeto direto ou objeto indireto, de acordo com o modo como ele se relaciona com o verbo. O objeto direto completa o sentido dos verbos transitivos direto. Raquel lavou o carro. Quem lava tem que lavar alguma coisa. Tiago tirou os sapatos. Quem tira tem que tirar alguma coisa. Daniel escovou os dentes. Quem escova vai escovar algo ou alguma coisa. O verbo por si só, lavou, tirou e escovou, não fica completo a menos que tenha o objeto para completá-los. Como identificar o objeto direto? Pergunte ao verbo e ele vai te dar a resposta. O que Raquel lavou? O carro. Portanto, o carro é o objeto direto ligado ao verbo que completa o seu sentido. O que Tiago tirou? Os sapatos. Então, é objeto direto de tirou. O que Daniel escovou? Os dentes. Então, o termo os dentes é o objeto direto de escovou. Observe que não há uma preposição entre o verbo e o objeto. O objeto está diretamente ligado ao verbo, por isso é chamado de objeto direto, porque não precisa de uma preposição para ligá-lo ao o objeto ao verbo, a quem ele completa. O objeto indireto completa o sentido dos verbos transitivos e indiretos. Preciso de um lápis, luto pelo meu país, acredito em dias melhores. Os verbos preciso, luto e acredito, eles vão precisar de uma preposição para ligá-los aos seus objetos. Quem precisa de alguma coisa. Quem luta, luta por alguém ou por alguma coisa. E quem acredita, acredita em alguma coisa. A frase ficaria sem sentido se alguém colocasse assim: preciso um lápis novo, ou então luto meu país, acredito dias melhores. Ficaria uma oração sem sentido, sem coerência. Então, há necessidade de uma preposição, que é o termo que fica entre o verbo e o seu objeto. Como identificar o objeto indireto? Perguntando ao verbo, é claro. Precisa de quê? De um lápis. De um lápis. A preposição de está entre o verbo e o objeto. Luto por quem? Pelo meu país. Aqui, no caso, é uma contração da preposição por mais o artigo o, que faz a palavra pelo. Então, é uma preposição que está contraída. Acredito em que? Em dias melhores. Então, a preposição em, que fica entre o objeto e o verbo. Nesse caso, é chamado de objeto indireto, porque o verbo não fica ligado diretamente ao objeto. Ele precisa dessa ponte, que é a preposição. Por isso, objeto indireto. Há casos, porém, em que o verbo pede dois objetos. E aí, nesse caso, nós dizemos que esse verbo ele é transitivo, direto e indireto ao mesmo tempo. Vejamos aí. Mariana convidou, que é o verbo, Lúcia para seu aniversário de 15 anos. Então, quem Mariana convidou? A resposta é apenas Lúcia, o objeto direto. Mas quem convida tem que convidar alguém para alguma coisa. E para que ela foi convidada?
para seu aniversário de 15 anos. E este é o objeto indireto que foi introduzido por meio da preposição para. Veja que convidar é um verbo que pede primeiro um objeto direto. Quem convida, convida alguém. Mas se você convida alguém, você tem que convidar esse alguém para alguma coisa. Veja só, Mariana convidou Lúcia. Tá, mas ela convidou para quê? A frase só fica completa se eu coloco o objeto direto e em seguida o objeto indireto. Mariana convidou Lúcia para seu aniversário. Aí sim, eu entendi a mensagem que a oração quis passar. É o mesmo caso de emprestei um livro para minha aluna. Eu emprestei o quê? Um livro. Mas se eu emprestei, eu devo ter emprestado ele para alguém, não é? Emprestei para quem? Para minha aluna. Porque quando você empresta, você tem que emprestar alguma coisa para alguém. Só assim vai ficar o sentido completo, a comunicação completa da oração que foi passada. Então, por aí você observa que tem verbo transitivo objeto direto e objeto indireto. O verbo transitivo direto pede objeto direto. O verbo transitivo indireto pede objeto direto ligado com uma preposição, por meio de uma preposição. E o verbo transitivo direto e indireto, ele usa os dois objetos. Primeiro, ele pede o objeto direto e, em seguida, para completar o sentido da frase, para que essa frase fique fácil de se entender, que haja comunicação nela, precisa do objeto indireto, que a completa.